3245, atendendo de segunda a domingo. Mauro Automóveis. Vem aí, Boi no Rolete, dia 18 de outubro, no Espaço Aras, com a dupla Gilberto e Gilmar. Que matei por amor, não lembro seu corpo elegante, meu nome não sei, assino com X, sim ou não. Você não pode perder, Gilberto e Gilmar no Boi no Rolete. Apoio, TV Ativa Beira Rio. Agora 12h15, voltamos, estamos ao vivo aqui no Debate Piracicaba pela TV Ativa Beira Rio. Boa segunda-feira para você, viu? Hoje 14 de setembro, uma ótima semana. E olha, esse programa tem o apoio de Alarmes Andrioli, a número 1 em segurança eletrônica da cidade. Hoje, segurança é muito sério, ter segurança, né? É uma questão muito fundamental hoje. Você tem que deixar esse serviço, esse tipo de serviço, na mão de profissionais e profissionais responsáveis. Alarmes monitorados 24 horas por dia e todos os mais modernos equipamentos para vigilância você encontra lá em Alarmes Andrioli, a maior, a melhor, a número 1 da cidade. Você e seu patrimônio sempre muito bem protegidos. Alarmes Andrioli tem também cercas eletrificadas, tem os mais modernos equipamentos, viu? Você pode ligar agora para conhecer. 0800 770 7071. É 0800 770 7071. Ligue já, ligue grátis. É Alarmes Andrioli, a número 1 em segurança eletrônica da cidade. Agora 12h17. Bom, nós vamos começar então agora a nossa entrevista com o Claudinei Sack, que é professor de inglês. A gente vai falar também sobre isso, né? Sobre o inglês, né? A importância de uma segunda língua, principalmente o inglês, né? Que é praticamente a língua que predomina em todo o mundo. Com ela, você não tem limites, não tem fronteiras, não é verdade? Mas ele acaba de voltar do Peru, fez uma viagem muito bacana. Eu disse na abertura do bloco que tem viagens que são apenas para a gente ter entretenimento, né? Claro que a gente traz cultura, de qualquer lugar que a gente vá, a gente acaba conhecendo um pouco mais da cultura de outras cidades, de outros países do mundo, mas tem viagens também que tem um sentido, um apelo emocional, espiritual mais forte, né? E ele foi para Machu Picchu, que é uma cidade antiga que fica nos altos dos Andes peruanos, uma ruína que desafia a explicação, por ter sido construída no alto de uma montanha e totalmente sem algum preparo especial. Eles não utilizavam ainda a roda, o ferro e nem a linguagem escrita. Machu Picchu foi construída pelos Incas, uma antiga civilização que ocupava o Peru. Os Incas chegaram ao poder por volta do século XV e eram exímios construtores e engenheiros, além de guerreiros ferozes que conquistaram vários povos e formaram um dos maiores impérios do mundo. Porém, esse império durou apenas 100 anos. Os Incas foram dizimados por doenças, pela guerra civil e, por fim, foram conquistados pelos espanhóis, que depois profanaram quase todos os locais sagrados. Machu Picchu permaneceu intacta. E o fato de Machu Picchu ter sido construída no topo de uma montanha é possível que seja porque eles acreditavam que o meio ambiente era sagrado, pois eles adoravam sol, rios e montanhas e eram tratados como Deus. Bom, essa viagem vai ser muito legal da gente conversar agora. Então, vamos lá para a nossa entrevista com o Claudinei Sack. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Claudinei. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Jota. Eu quero dizer que é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês e agradeço. Bom, então me conta para as pessoas lá de casa, qual é o sentimento de estar num lugar sagrado que tem um peso cultural em todo o mundo tão grande? Sim, na verdade é um sentimento, até pode-se dizer assim, estranho de se explicar aqui, porque na verdade teríamos que estar lá. Eu sempre tinha lido algo, mesmo meus alunos tinham incentivado, olha professor, você deve conhecer Machu Picchu. Então eu já imaginava mais ou menos como seria. Agora estar presente lá naquela ex-civilização e poder conhecer toda a sua história, conhecer um pouco da sua engenharia, coisas que
com o tempo ainda foi preservado, é muito emocionante e tem coisas que deixam refletir um pouco a respeito do que nós vivemos hoje aqui. Lá você entra em momentos de êxtase, de reflexão, é assim mais ou menos? É bem por isso. Na verdade, eu não sou desse tipo de pessoa, eu vou para meditar, vou mais para explorar mesmo o local. Mas é inevitável você chegar, por exemplo, num local como esse, você não parar um pouco para refletir. Você acaba ficando até pequenininho, porque de fato, só pelo fato de estar no topo da montanha já é o suficiente para nos sentirmos inferiores, não é verdade? Agora, conhecer uma civilização e ver o que há muitos anos atrás ali houve um povo, então agora você está presente, é fazer uma viagem ao passado, realmente. Olha que imagens sensacionais. Esse local é muito bonito, confesso que também não conhecia muito dessa história, mas acabei também me encantando por isso. É interessante a precisão, né, das pedras, como é que eles fizeram isso, né? Fica essa curiosidade, né? Como é que conseguiram construir tudo isso? Inclusive com um sistema de infraestrutura lá, sistema de esgoto e água, né, que eles tinham, né? É um negócio impressionante. E essas pedras encaixadas dessa forma... Sem argamassa, sem cimento, né, Claudinei? Sem cimento. Isso realmente me deixou admirado, porque eu tocava toda hora nessa parede, porque eu queria saber como que era possível naquela altura, esses blocos. Então eles usaram uma engenharia que deixa com que os engenheiros de hoje realmente admirados, porque pela altura, e eles não tinham tanto conhecimento assim, como era possível. E semelhante às pirâmides, né? Uma forma de construção talvez, não é? Essas pedras, blocos de pedra. Sim, bastante. Transporte para... Só que daí você coloca uma pirâmide a 2.000 metros de altura, não sei exatamente a altura desse topo, mas e também, o que eles dizem lá? Porque o que eu fiquei sabendo é que não se sabe se foi construído como uma fortaleza militar pelos incas ou como um templo mesmo, não é? Então, o guia, o que ele nos passou lá, os nativos, eles explicam que realmente lá no topo da montanha eram praticamente a classe executiva que morava ali, administrativa, ou melhor, né, onde ficavam os médicos, os professores, os reis, os imperadores ficavam ali. Depois toda a civilização ficava embaixo, debaixo da montanha, onde eu tive o privilégio também de caminhar e conhecer muitos nativos e estar perguntando para eles também. Mas então, dali de cima do topo de Machu Picchu, onde eles administravam todo aquele império inca andino. Puxa, sensacional. Ainda até vontade de ir para lá, não dá, Jota? Eu tenho muita vontade. Que altura seria isso aí? Quantos mil metros de altura? É mais de 2.000 metros de altura. Agora, realmente, aquelas montanhas em volta chegam até mesmo, a última que eu fui, a 4.200 metros de altura. Olha, é realmente impressionante. Tem imagens aí, tem fotos aí que o Claudinei que aparece o Claudinei, Raquel? Claudinei, para chegar até lá, eu sei que, olha gente, antes, na época lá da civilização, para você sair de Cusco, que é a capital Cusco, para lá eram 5 dias de caminhada. 5 dias, hein, para o povo chegar lá. Isso na época da civilização dos incas. E hoje, Claudinei? Hoje é um pouco mais fácil, né? Nós temos o trem transandino que leva de Cusco até a cidade de Águas Calientes e depois de lá você tem como uma opção, você pode ir caminhando, fazer uma trilha ou até mesmo ir com as vans. Então, no caso, nós fizemos isso, nós estávamos muito cansados, então achamos por bem subir com a ajuda das vans. E depois nós fizemos a trilha também. E alguma diferença em termos de oxigênio, a respiração, muda isso, altera? Afeta bastante. Inclusive, falta mais ar lá, né? Falta, é muito difícil para você respirar, inclusive tem que caminhar calmamente e não fazer tudo rápido, né, para você poder aproveitar mesmo. Mas uma das coisas interessantes que mais chama atenção também é pelo fato que já é difícil de respirar e como eles construíram naquela altura todos esses blocos. Pois é, não, que fica esse mistério do nosso mundo, né? Que não existe como afirmar, né? Não tem relato, tem algumas coisas que ficaram escritas, mas não dá para provar, eles não conseguem provar, né? De fato como que foi construído. Enfim, e daí? Vocês chegam lá, o turista chega lá e permanece quanto tempo ali? Você pode permanecer dias ou não? O Parque Nacional de Machu Picchu ele é aberto às 7 da manhã. Para você conhecer as montanhas, você tem um período das 7 até as 11 para ir até a parte mais alta, onde você pode localizar toda a cidade perdida embaixo. Mas o parque, por volta das 5 horas da tarde, já começa a fechar e as pessoas têm que descer, né? Não se pode visitar à noite. E tem um custo alto, isso?
Sim, agora eu não me recordo, praticamente foi em dólares, está tudo incluído no pacote, mas sim, tem um custo alto, inclusive é muito preservada essa região, de tanto que nós não podemos entrar de sapato, não se permite, por exemplo, esses bastões, né, que as pessoas levam, a menos que seja uma pessoa idosa e ainda é colocado uma borrachinha, porque eles consideram ainda como sagrado. Nós não podemos levar nenhum aparelho sonoro, tampouco, por exemplo, gritar, assobiar lá. Podemos tirar foto e filmar à vontade, porque nós temos que respeitar que ainda, para os atuais, né, nativos, o solo continua sagrado, então nós temos que respeitar isso. Bacana, não? Que interessante. Agora, e a população que vive por lá? Como é que é? Quais são a população que vocês... Então, eu achei muito interessante como é ainda arraigado, né, essa tradição deles. Por exemplo, atualmente, eles falam espanhol. Os mais novos estudam, vão na escola. Porém, por exemplo, você encontra ainda nativos que falam quechua, onde eu tive dificuldade, porque eu falo espanhol, mas muitas vezes era difícil. Agora, lá embaixo, na civilização, na parte de baixo de Machu Picchu, eles ainda mantêm a tradição. Por exemplo, todo local que você vai nas feiras deles, é normal você encontrar ainda a oferenda do Deus Sol, eles têm a serpente, o touro, então eles ainda mantêm ativo aquela adoração que seus antepassados faziam. Tem uma foto, eu não encontrei você, acho que não me enviou, mas eu vi uma foto que você havia postado e que aparecia uns animais assim, acho que para comida, não sei, que animal era aquele? Parecia um porco, um suíno, mas não era suíno, o que era aquele? Não, na verdade, às vezes ele parece um pouco maior, mas é um porquinho da Índia, como nós chamamos aqui no Brasil, né? O porquinho da Guiné, não sei em português como diz, mas é porquinho da Índia. Eles recheiam e assam aquilo lá. Inclusive, eu comi uma empanada que estava saindo do forno depois que eu me dei conta que realmente era carne desse animal. Mas a alimentação deles é uma alimentação boa, não é uma coisa difícil. Pois é, a culinária, né? Não, a alimentação, inclusive a gastronomia peruana, é uma das melhores considerada aqui na América Latina. Para nós que somos brasileiros, um pouco faltou o feijão. Quarto dia eu já queria o feijão, arroz nosso. Mas é muito saudável, sim. Eles comem bastante batata doce, muitas frutas. Eu fui no Mercado Central de Cusco e as frutas realmente são muito boas, né? Então os alimentos deles também, a tradicional bebida deles, a xixa, que é feita com aquele milho escuro. Então é assim, vale a pena, a alimentação deles é boa. E o tempero não é forte demais? Sim, muito forte. Eu tinha que às vezes pedir para que eles colocassem um pouquinho, pelo fato essa de imagem aí, volta essa imagem para a gente, Raquel, essa imagem que você colocou agora aí. Em que lugar você estava aí, Claudine? Tá. Aí é numa cidade pertinho de Cusco, chama Pisac. É praticamente uma reserva, né? Então esses daí são nativos, eles fazem assam os pães nesses fornos de barro, isso é tradicional lá. Não existe padarias como aqui no Brasil, os pães são totalmente diferentes e realmente é gostoso. Depois que um volta para o Brasil, realmente sente falta desse pão. Que bacana, hein? Uma viagem que realmente aguça as nossas emoções, né? Com certeza. Bom, eu sei que você é bastante religioso. Como é que é essa... O que você sentiu lá, assim? Questão mesmo psicológica. O que aquilo pode ter confirmado a você ou de repente quebrado um mito, alguma coisa? Bem dito, realmente eu sou uma pessoa bem religiosa, você sabe, eu sou testemunha de Jeová, inclusive eu estive lá para assistir um congresso religioso nosso em Cusco. E, por exemplo, como que nós encaramos esse ponto de vista de ter uma civilização que tem uma adoração diferente, né? Aí onde existe o respeito também, eu fiquei admirado de todo esse meio ainda existir por volta de 3.500 cusquenhos que são testemunhas de Jeová. Vão na congregação nossa, se reúnem, inclusive há um sistema muito grande de tradução do quechua para o espanhol, onde as testemunhas de Jeová estão fazendo isso. Então é um trabalho muito bonito. Mas assim, quando respeita a adoração deles, nós temos que respeitar. Por exemplo, muitas vezes eu ia comprar algo e eu perguntava, e esse animal, eles usam muito animais secos. Eles desidratados, né? Isso, exatamente. Como serpente, rato. Nossa. E eu perguntava, isso é para vender? Medo que oferecesse para comer. Diziam, não, isso aí nós oferecemos em sacrifício para que chova em Cusco, para que a gente tenha prosperidade em Machu Picchu. Então, no caso, respondendo a sua pergunta, nada mais ou nada menos do que simplesmente entender. Talvez não aceitar porque nós somos diferentes, mas realmente
respeitá-los, porque é a cultura deles. Eu, inclusive, costumo dizer que junto com a minha mala eu trouxe para o Brasil uma coisa muito importante: a submissão dos peruanos, o carinho deles, de se contentarem com pouco. Nós sabemos que o Peru é um país que tem, de fato, uma extrema pobreza, mas são felizes com a forma de adoração deles. Então eu tentei trazer isso para cá e mostrar aos alunos também. Muito bacana, hein? Olha, excelente dica de viagem, né? Até para você que está nos vendo agora, se você ainda não conhece. Fica um pouco daquela mística mesmo, né? As pessoas quando imaginam o Peru, essas coisas, locais sagrados, imaginam que é só uma viagem só para aqueles que querem realmente, né, ficar zen, pensar na vida, esquecer dos problemas, mas não, né? Também tem esse lado cultural muito presente, muito forte, né? Principalmente para quem gosta mesmo de história, né? Tem muita gente que vai para a Europa atrás da história, né? Da construção da civilização europeia, de Roma, Itália e essas coisas que são muito antigas, né? Mas Peru tem também esse lado muito bacana. Olha só que cada imagem bonita, não? E a temperatura lá, Claudinei? A temperatura é interessante, eu ainda não consigo entender praticamente, porque eu conferia no celular, uma hora aparecia uma coisa, eu achava que era alguma coisa do satélite, mas não. Incrível como é assim, de manhã faz um frio muito forte. Depois, quando você está lá em cima, é um sol de rachar que você tem que passar protetor solar. Eu queimei todos os lábios, o rosto, porque imaginava que podia tirar e ia ser mais fácil. À noite, volta realmente a fazer um outro frio forte que você tem que se vestir. Inclusive, eu tinha que colocar as roupas locais deles, que são de lã, de alpaca ou de lhama mesmo. E num dia você faz isso? Um dia para conhecer Machu Picchu? Visitar a cidade perdida lá em cima um dia é o suficiente, porque uma que você não aguenta, começa a ficar cansativo, né? Leva 2 horas só para subir uma das montanhas, imagine, até chegar no topo. Mas para conhecer toda aquela parte de Machu Picchu, um dia é o suficiente. Depois tem a civilização embaixo, que nos outros dias um pode fazer. Tem muitos lagos com água quente, nós nadamos em lagos, tem cachoeiras, então não é só a cidade. Lá embaixo também os nativos têm muitas coisas bonitas a oferecer, muitos parques ecológicos também.